Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Teoria Literária. Sou a professora Aida e hoje nós vamos tratar sobre os elementos estruturais da narrativa. Só queria dar um lembrete a vocês que essa segunda aula ela vai servir de base para a nossa primeira avaliação, né? Então, a aula 1 ela serve de base para a atividade, né? E a aula 2 vai servir de base para a primeira avaliação. E isso juntando com a leitura do material. Todas essas aulas que nós estamos tendo, né, nesse momento, elas são baseadas no material que foi disponibilizado a vocês na plataforma Moodle, certo? Então, acessem, né, vejam os vídeos, façam as leituras para poder fazer as nossas avaliações e as nossas atividades. Bom, na aula passada nós vimos sobre a história, né, do texto literário, a história que se constrói um texto literário ou, propriamente dito, a literatura, né? Então, nós vimos uma sequência de autores, teóricos e críticos literários que fazem um estudo aprofundado sobre a história da literatura, né? Então, nós vamos tratar sobre o elemento, um gênero chamado narrativa, né? O texto narrativo, né? Mais precisamente. Então, para se formar um texto narrativo, nós temos 4 estruturas básicas para o texto narrativo. Nós temos uma introdução, né, que é como tudo vai ser contado, o que é a história, afinal de contas, né? Um desenvolvimento, que é o transcorrer do texto, da narrativa. Um clímax, que é o clímax? É aquele momento ápice do texto, é o momento ápice da narrativa, né? Onde tudo irá transcorrer ao redor desse clímax, do clímax. Exemplo, um assassinato, um roubo, né? Todo esse envolvimento, toda essa construção do texto, ela vai se voltar para esse clímax, né? Para esse entremeio do texto, né? E tudo após isso vai se transformando em uma conclusão, né? Em um desfecho, né? Dessa narrativa toda, dessa trama toda, né? E tentar se resolver também o resultado desse clímax, né? Mas antes nós vamos falar sobre os elementos estruturais do texto literário narrativo, né? O que compõe um texto narrativo? O que ele precisa ser formado, né? Então, a literatura é um fenômeno estético. Nós já havíamos falado que estético quer dizer estilo. É uma arte e é a arte da palavra. Parte dos fatos da vida ou dos costumes, né? Então, ela costuma falar sobre relações de costumes do cotidiano, né? Relações sociais, relações da vida do ser humano, tudo que está ao nosso redor. Como toda arte, a literatura é uma transfiguração do real, né? Ela é uma mímese, ela é uma imitação da realidade. É a realidade recriada através do espírito do artista, né? Então, o artista se baseia numa realidade e recria a sua própria, né? Como uma forma de exemplificar conflitos do cotidiano, né? Ou até mesmo costumes do cotidiano. E retransmitida através da linguagem para as formas que são os gêneros, né? E os quais ela se toma corpo em uma nova realidade. Então, os gêneros literários são vários, né? Narrativa, conto, novela, fábula, vários tipos de textos, né? Que vão fazer essa construção desse gênero. E agora nós vamos tratar sobre o texto narrativo, né? Sobre esses episódios da vida, como ele diz, né? Então, é a realidade narrativa autônoma e constituída por uma pluralidade de personagens, então constituída por vários personagens, né? Cujos episódios de vida se entrelaçam no tempo, né? Então, esses personagens, eles vivem em um tempo, né? E num determinado espaço. Precisa se determinar esse lugar em que esses personagens estão.
com verdades que não são mensuráveis pelos mesmos padrões da verdade factual, mas são verdades humanas, gerais, que traduzem antes um sentimento de experiência, né? Então, são todos espaços, né, muitas vezes ficcionais ou até mesmo que existem de fato, mas a história narrada ela é uma ficção, né? Os personagens também são ficção, né? Esse espaço pode até existir, mas ele está entremeado a uma história fictícia, né? Traduz antes um sentimento de experiência, uma compreensão e um julgamento das coisas humanas, né? O sentido da vida, e que fornece um retrato vivo e insinuante da vida e ganha corpo sob o aspecto formal do romance, do conto, da novela, do poema, do gênero épico, da epopeia, entre outras formas menores de literatura, né? Então, para o autor ou para o escritor, ele escolhe um gênero, né, ou conto, ou novela, ou romance, né? Todos eles estão estruturados em uma forma de texto narrativo, né? Ele cria personagens, ele cria espaços, ele cria um tempo, né, para representar esse texto, né? Como eu disse anteriormente, muitos dos espaços, né, podem ser reais, né? Isso conhecido por nós. Porém, a história toda é baseada numa criação, como ele diz, uma recriação da realidade dos fatos sociais ou do cotidiano humano. Então, dentro dos elementos que compunham, né, um texto literário ou uma narrativa literária, estão a fábula, a trama, a intriga, a história e o enredo, né? Recapitulando que todo texto narrativo ele possui 4, né, composições: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão ou desfecho, né? Então, a fábula, nós vamos iniciar pela fábula. A fábula é um conceito que compreende os acontecimentos ou fatos comunicados pela narrativa ordenadas, né? Então, quer dizer, a fábula ela é uma construção de uma história, né? É o início da história. É como se ela fosse uma introdução de uma história. O que é a história, né? Lógica e cronologicamente, numa sequência, nem sempre corresponde àquela por meio da qual eles são apresentados num texto ou ao leitor. Ou seja, a fábula, como muitos de nós já conhecemos, ela está baseada em uma literatura fantástica, né? Então, o autor, ele se utiliza de elementos extranaturais, né? Digamos, animais, objetos, né? Que não são verdadeiramente reais, né? Para representar ações do cotidiano humano, né? Um exemplo, né? Vamos dizer a fábula da cigarra e a formiga, né? Nós sabemos que uma cigarra não fala, uma formiga também, mas ela vai ser uma representante, né, de ações humanas, né? A formiga vai representar o quê? As ações de uma pessoa que trabalha, né, que precisa trabalhar para se proteger do dia a dia. E a cigarra é a representação daquele bom vivant, né, que prefere viver a vida cantando, se divertindo, sem se preocupar com o que vai vir pela frente, né? Então, ele se utiliza, como ele diz, nem sempre ela traz uma relação lógica e cronológica, né? Nem sempre corresponde àqueles por meio da qual eles são apresentados ao leitor, né? Então, não são personagens ou elementos que de fato nos representa, né, como ser humano, mas as suas ações são representadas pelo cotidiano. Ela exige do leitor a capacidade de realizar uma síntese da história narrada, né? Então é um texto curto, mas com todos os seus elementos fundamentais, né, que são introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Tal síntese deve ser capaz de abstrair do texto narrativo os elementos fundamentais que compõem a história ali narrada, né? Então, esses elementos fundamentais são esses que eu falo a vocês: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho.
Isso em um texto super curto, como é o caso do conto, por exemplo. Mas nem sempre o conto ele exige um desfecho, né? Diferente da fábula. Então, a fábula é um dos primeiros contos narrativos, né? Primeiras histórias narradas, né? Para trazer esses elementos estruturantes da narrativa. Né? Isso significa que a fábula deve conter os dados fundamentais, que de maneira sumária, sucinta, condense a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da história narrada, articulados a partir das relações de causalidade. Né? Então, resumindo, a primeira história a ser narrada, né, ela se chama fábula. Em um curto texto, ela consegue trazer todos os elementos que fundamentam um texto narrativo, que é a introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, né, ou conclusão. Então vamos à trama. A trama é um conceito que transcorre ao modo como a história narrada é ordenada sob a forma de texto, ou seja, ela é a própria constituição do texto narrativo, sua arquitetura. Né? Então a trama, ela é, na verdade, o enredo. Né? O enredo, o que quer dizer o enredo? A história em si. Né? Então todos nós, quando construímos um texto narrativo, né, nós fazemos uma trama, um enredo. Né? Quando vamos falar sobre algo, contar sobre um acontecimento, nós criamos uma trama. Né? Nós criamos um enredo com os elementos todos, né, do texto narrativo, mesmo que sem perceber, nós acabamos criando essa trama. Né? Na aula passada, nós falamos também que o texto narrativo ele se baseia em discursos. Por que discurso? Porque o discurso não é apenas só o ato da fala ou o ato de contar. Né? Ele é um ato idealizado. Né? Antes de nós falarmos qualquer coisa, nós fazemos o que? Pensamos. Né? Pensamos o que vamos falar, estruturamos o que vamos falar para não ofender ou não ser mal interpretado. Né? Então, nós criamos uma trama, né? Nós criamos um discurso para tentar fazer com que o ouvinte ou o leitor, né, se for um texto escrito, nos compreenda melhor. Né? Então, nós criamos toda uma trama rapidamente, né, na cabeça da gente para nós sermos compreendidos. Então, não é só um ato de fala. Né? Ninguém fala por falar. Né? Nós criamos discursos para ser compreendido. A trama de narrativa revela, ao ser identificado, o trabalho de criação do escritor. Então, o escritor ele começa a criar a história na sua mente e depois ele vai começar a organizá-las em forma do seu enredo. E as escolhas textuais que ele faz para contar a história, desta ou daquela maneira, criando este ou aquele efeito, afirmando determinado conjunto de sentidos possíveis para a interpretação da história, por meio da organização das palavras sob a forma do texto. Então, aquilo que eu disse anteriormente, ele cria discursos, ele cria ideias, né? Ele cria qual a melhor forma para o leitor compreender o seu texto, ou o que ele de fato quer passar, né, para o leitor. Né? Como faz as fábulas elas não têm as morais da história, né? Moral da história, o que vai acontecer, o que se deve fazer. Então, isso seria a conclusão, a moral da história. Né? Então, tudo a trama vai ser envolvida para esse desfecho. Né? O leitor deve, portanto, aprender a construir a sua leitura, né? Análise descritiva, mais a análise interpretativa. Né? Então, o que é essa análise descritiva? Compreender como o texto foi construído, né? Compreender onde ele se passa, o que é que ele quer repassar para o leitor, né? E essa interpretação. Né? O que é essa interpretação? É tentar compreender, vamos dizer a palavra, tentar compreender o que o autor quer passar, de ensinamento, por exemplo. Né? Nem um texto, nem um romance, nenhuma informação, ela vem à toa. Né? Ela vem para um público informar, né? Ou então, não só entreter, a literatura ela não é só entretenimento, ela pode ser lida como um entretenimento, de uma forma não formal, mas ela precisa ser interpretada, né? Ela precisa trazer
uma essência, ela precisa trazer um conceito para nós, né? É igual como faz os filmes, né? No final, muitas pessoas choram, né? Ou riem, ou se comovem. Então, isso faz com que, de fato, aquele filme ou aquela história, ela nos envolva, né? E nos traga uma reflexão. Então, essa reflexão é a interpretação, né? A partir do conjunto de possibilidades que o texto, organizado de forma singular, oferece, né? Então, organizado de forma sucinta, ou até mesmo como o autor decidiu escrever o seu texto, né? Mas ela precisa, de fato, perceber o que se está escrito e interpretar. A trama, diferente da fábula, não é passível de síntese, né? Ela precisa ser um texto mais extenso. Ela é identificada quando o leitor investiga e define as relações que unem os diversos elementos, que, articulados pela escrita, compõem um texto narrativo. Então, quer dizer, a trama ela vai trazer todos os elementos que compõem um texto narrativo. Narrador, personagem, discurso, tempo, espaço, né? Então, vão ser vários elementos que compõem esse texto, né? Essa trama. Então, se tem todos esses elementos, não tem como ser curta, né? Um grande exemplo disso é o romance, né? Tem romances de até 500 páginas, né? Às vezes as pessoas se perguntam por que essas adaptações de romance para novela, né, ou para filme não são iguais. É impossível, né? Um romance tão extenso ser sintetizado em 2 horas, né? Então ele vai buscar as partes principais. É o que ele diz aqui na trama. Ele vai descrever as partes principais e fazer com que essas descrições sejam interpretadas pelo leitor. Já a intriga, o conceito de intriga, difere dos de fábula e trama. Embora seja intrinsecamente vinculada a eles, a intriga diz respeito ao conflito de interesses, caracteriza a luta dos personagens numa determinada narrativa. Então, o que seria a intriga dentro de um texto narrativo? O próprio clímax, né? Então, são ações que o personagem vai fazer, digamos, um assassinato, né? Isso é o que vai intrigar a trama inteira, é o que vai intrigar o texto inteiro, né? Então precisa-se ter uma ação, né, assim convincente para até mesmo fazer com que o leitor se prenda a esse texto, né? Por isso que é chamado também de clímax, né? Precisa-se ter essas ações para prender o leitor, né? Não adianta só você descrever e não ter algo que chame a atenção. A intriga está relacionada, portanto, à noção de conflitos dramáticos, né? Que é desenvolvido a partir das ações das personagens, né? Ação e personagem, que se vinculam à ação de motivo, né? Então, quer dizer, existe um motivo para o qual aquele personagem ou aquele ator, né, se tratando de novela, irá fazer para o assassinato, por exemplo, né? O personagem mata um outro, mas para isso ele vai precisar de um motivo, né? E esse motivo ele vai ser começado a ser contado, né, a partir, primeiramente, dessa intriga, para depois nós compreendermos o fato, o porquê deste assassinato ou desta intriga ou dessa ação. O conceito da história, né, é utilizado tanto para identificar a história narrada pelo texto narrativo, como muitas vezes para identificar a síntese da tal história, né? Então, nós temos histórias com E e história com I, né? Então, a história, ela quer dizer própria contagem, né? A forma como você conta, né? O que você conta, essa é a história, né? A história já é com H, já é o texto em si, com todos o tempo e as finalizações de interpretações que já foram feitas, né? O conceito de enredo foi originalmente criado para identificar o modo como o escritor é construído por meio de palavras, como uma história construída por meio de palavras, portanto, organizada sobre a forma de texto, né? Então, história narrada mais fábula, história, que quer dizer
Diegese, né? Nós já havíamos comentado sobre o que seria a diegese. Diegese é a própria história narrada, né? História construída, mais o trama. Então, ela traz um discurso narrativo ou uma narração, né? Então, a história narrada, ela é apenas o ato de contar, né? Já a história construída e a trama do enredo, ela necessita de um discurso narrativo, ou seja, ela necessita dos elementos dos personagens, de discursos, de ideias, né? Ou da própria narração, ou seja, de alguém para contar, né? Então, um exemplo disso, eu conto uma história a vocês, né? Só o fato de eu contar a história é só uma história narrada, né? Agora, a partir do momento em que vocês vão ler essa história, vocês vão perceber todos os elementos da narrativa e vão começar a criar interpretações a partir dos discursos, não, né? Ou até mesmo da própria narração. Então, a interpretação é de vocês. Eu conto a história e quem interpreta é vocês. Então, toda essa formação do texto narrativo, né, ela vai requerer elementos, né, para compor. Então, entre esses elementos da narrativa, nós temos o personagem, né? Então, nós vamos estudar tanto os personagens, o tempo, o espaço, os discursos, enfim, que vai ter dentro do texto, né? Mas antes nós precisávamos compreender a construção desse texto narrativo, como tudo começa, né? Para depois nós irmos nas suas partes, né? Então, o personagem é um dos principais elementos constitutivos da narrativa, né? Porque sem um personagem, uma lógica de texto, né? É sobre ela que recai normalmente a maior atenção dispensada pelo leitor, dada a ilusão de semelhança que tal elemento cria com a noção de terceira pessoa, né? Então, o autor cria um personagem, né? Às vezes para contar de si ou contar a sua história, né? Ele é o autor, mas ele não é o personagem, ou então às vezes ele é o personagem e é o autor, mas não quer dizer que ele está falando da sua vida, literalmente, né? Ele pode ser, maioria das vezes, é encontrado como terceira pessoa, né? Digamos, o Capitu, né? Bentinho, né? Dentro de Dom Casmurro, eles são personagens em terceira pessoa. O que é um personagem? Um ser construído por meio de signos verbais, né? Então, são signos verbais. São elementos que compõem esse personagem. Eles podem ser tanto psicológicos quanto também elementos de descrição física, né? Então, por exemplo, Machado de Assis, poucas vezes ele descreve um personagem pelas suas características físicas, mas principalmente pelas características psicológicas, né? Como era Capitu? Capitu era uma mulher dissimulada, né? Mentirosa, mas ao mesmo tempo ela era uma mulher bonita, atraente, ela tinha olhos de ressaca, o famoso olhos de ressaca, né? Então, quer dizer, isso é uma grande interpretação sobre esse olhar dela, o que quer dizer esse olho, né? Essa forma de olhar. Então, esses são os elementos que eles começam, signos, né? São elementos que eles começam a decompor esse personagem. No caso do texto narrativo descrito e de signos verbívocos e visuais, né? Verbais, vamos dizer, o próprio nome, né? Como ela se vestia, o personagem, né? O voco é o próprio discurso dela, né? E o visual, como é que ela se descreve? Então, quer dizer, Capitu traz esses três elementos. Ela é dissimulada, mentirosa, mas ela é uma mulher bonita e ao mesmo tempo se veste bem, por exemplo, né? E tem esses olhos de ressaca. Então, as personagens são, portanto, a representação dos seres que movimentam a narrativa por meio de suas ações, né? Então, quando Machado de Assis descreve o Capitu dessa forma, ele não descreve à toa, né? Traz um sentido, né? Então, esse signo é que traz um significado, né? Para essa representação deste personagem. Então, entre os personagens existe personagem principal. A personagem é classificada como principal quando suas ações são fundamentais para a construção e o desenvolvimento do conflito dramático.
geralmente desempenha a função de herói da narrativa, reivindicando a si a atenção e o interesse do leitor. Não é incompleta, né, mesmo que o texto apresente mais de um personagem principal. Né? Então, ou seja, dentro da trama, né, de Dom Casmurro, existem 2 personagens principais, na verdade, 3, né? Que é o Bentinho, a Capitu e o Escobar, que é um amor, né, entre os 3. Né? Então, ou seja, mas mesmo nós lendo Dom Casmurro, que o próprio nome já nos diz, né, um homem, Casmurro quer dizer um homem mal-humorado, um homem ranzinza, né, que isso era a representação, por exemplo, de Bentinho, né? Mas quer dizer, quem é dentro dessa trama o personagem principal? Quem é que mais se fala, né? Que a gente ouve falar? De Capitu, né? Então, é a partir desta personagem que ele vai criar todo um conflito, né, do texto, toda a trama, todo o envolver desse texto vai ser criado a partir dela. Né? Então, quer dizer, os 2 se apaixonam por ela, né? E a briga começa, a intriga começa através dele, o clímax começa através dessa personagem. Então, outro tipo de personagem é o personagem secundário. A personagem é classificada como secundário quando suas ações não são fundamentais para a construção e desenvolvimento do conflito dramático. Geralmente desempenha uma função subalterna, atraindo menos atenção e interesse do leitor. Pode acontecer, no entanto, de a personagem secundária revelar-se por um artifício de enredo ou por um reviravolta de acontecimento, fundamental para o desenvolvimento do conflito dramático presente da narrativa. Então, o exemplo, buscando o exemplo que eu sempre trago a vocês, que é de Dom Casmurro, né? Digamos, a mãe do Bentinho, né? Ela seria uma personagem secundária, apesar dela ser também fundamental no texto, porque é através dela que nós começamos a compreender a personalidade de Bentinho, né? A empregada, né? Então, todas essas pessoas que envolvem essa tríade amorosa são personagens secundários. Né? Se algum personagem ganhar uma característica forte dentro da trama, isso é estratégia do autor. Né? Mas, normalmente, elas são consideradas secundárias. Elas são importantes para o texto, mas não são fundamentais. Né? Personagem tipo é aquele cuja classificação se dá normalmente por meio de determinada categoria social. Né? Se é muito rico, ou se é muito pobre, né? Ou se é um professor. Né? Porque todo esse envolvimento que representa esse personagem vai ser fundamental para a construção do texto. Né? Digamos, ele dá o exemplo, a enfermeira, o pirata, o criminoso, o açougueiro, o adolescente. Então, quer dizer, são representantes que trazem um tipo social. Né? Eu sempre lembro disso, de personagem tipos, dentro dos textos de Saramago. Né? No Objeto Quase, ele apresenta, digamos, não é Objeto Quase, em um outro texto dele, né, em que é Ensaio sobre a Cegueira, em que as pessoas, quando elas se veem cegas, né, que elas vão para dentro de um lugar, um galpão, porque acham que eles estão doentes, né, que é uma doença, elas não se apresentam pelos seus nomes, né, se apresentam pelas suas profissões. Eu sou médico, eu sou professor, eu sou artista, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E a grande crítica que ele faz com relação a essa cegueira, né? Que na verdade é a cegueira social, né? Então, quer dizer, esse personagem tipo é a partir de uma categoria e suas ações correspondem previsivelmente a tal categoria, confirmando os valores que socialmente são atribuídos. Né? Estamos diante de um personagem tipo. Então, um padre, né, dentro da história de Dom Casmurro, ele é um personagem tipo. Né? Apesar de ele trazer o seu nome, trazer essa categoria de padre, mas ele é importante, né, porque ele traz essa relação, né, como fosse uma profissão. Né? Personagem estereótipo. Né?
é aquele cuja a identificação dá por meio da acumulação excessiva de signos que caracterizam determinadas categorias sociais. Exemplo, pirata com perna de pau, olho de vidro, cara de mal, barba por fazer, brinco de argola, lenço na garganta, gancho, papagaio, né, bebedor de rum, né, cabelo preso. Então, são vários elementos que trazem um estereótipo para um personagem chamado pirata. Então, nós identificamos um pirata pelo seu estereótipo. Né? E entre os principais estereótipos, qual é? O tapa-olho. Né? Normalmente, um pirata traz um tapa-olho, né? O que mais representa, o que mais faz essa estereotipia de um personagem pirata. Né? A personagem estereótipo é, pois, uma cristalização máxima dos lugares comuns e dos valores sociais atribuídos às diversas categorias sociais. Pode dizer que no texto literário, sua psicologia e suas ações são como que determinadas pela categoria social a que pertence. Né? Por exemplo, um personagem bem estereotipado dentro de narrativas, o professor. Né? Nós, professores, ou vocês, futuros professores, já trazem uma estereotipia. Né? Vamos dizer, todo professor ele precisa o quê? Trazer uma pasta, né? Ele precisa andar com uma mochila, ele precisa andar com um piloto na mão ou um apagador. É como se tivesse uma regra para ser professor e tivesse uma moda, né? O professor precisa ter determinadas ações, né? Ele não pode se expor demais, ele não pode errar nunca, ele é o detentor do saber total. Então, quer dizer, isso são estereótipos que se faz a um professor, né? Que se foi culturalmente construído. Mas sabemos que com o tempo, né, esses estereótipos vão sendo quebrados. Bom, o personagem plana com tendência redonda. O que é um personagem plano? É aquele que apresenta um grau mediano de densidade psicológica, ou seja, embora se marque por uma linearidade predominante no que se refere à relação entre atributos que caracterizam o ser, a sua psicologia e o seu lazer, as suas ações. Tal personagem não se conduz totalmente à previsibilidade. Isso significa que suas ações podem ainda, de maneira limitada, contrastar com sua caracterização. Então, ou seja, um exemplo de um personagem plano, digamos, um professor dentro da história. Né? Ele tem a estereotipia de se caracterizar, de se vestir de uma determinada forma, né? Mas, ao mesmo tempo, né, este professor vai para o seu trabalho, aparece normalmente formal, né, faz todas as suas ações como professor, porém, na sua vida pessoal ou até mesmo na sua relação psicológica, a sua personalidade não corresponde com o que ele faz. Né? Então, quer dizer, é um professor formal, mas ao mesmo tempo, por exemplo, pedófilo, né? Ou ele é, vamos dizer, viciado, né? Alcoólatra, enfim, várias relações que podem mudar essa sua tendência, né? De estereótipa. Né? Vamos dizer, ele traz uma característica representada na sociedade, porém suas ações são diferentes. Né? Então, por isso que ele diz, é um plano com tendência redonda. Por quê? O que é o personagem redondo? É aquele que apresenta um alto grau de densidade psicológica, ou seja, marca-se pela alienariedade no que se refere à relação entre os atributos que caracterizam o seu ser. Então, ele é a sua representação de fato. Por exemplo, um personagem alcoólatra, né? Ele vai fazer todas as suas ações, né, envolvido neste personagem. Vamos dizer, viver na rua, viver na sarjeta, né, mexer com as pessoas, falar coisas indevidas, né, andar sujo. Então, andar de bar em bar, né, ter essa relação de que ele esquece depois que ele volta à sua normalidade, né, não sabe o que fez, né, mas ele é um representante dessas suas características de um bêbado.
né? Por isso que ele não traz dupla tendência, né? Ele é um alcoólatra e ele vai trazer as suas características sempre no texto. Diferente do plano, né? Que ele traz uma característica, porém, ele traz uma segunda personalidade, vamos dizer assim. Então, assim, nós ficamos com a nossa aula de hoje, né? Nós tratamos aqui de todos os elementos que compõem um texto narrativo, né? Vimos que o texto narrativo se iniciou pelas fábulas, né? Ele subdivide em desenvolvimento, conclusão, introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Dentro dessa trama, desse enredo, nós temos, né, fábulas, nós temos intrigas, nós temos vários elementos que compõem o texto narrativo, né? E entre esses textos, nós vamos trabalhar as suas subdivisões que compõem esse texto, como personagem, tempo, espaço, discurso, né? Todos esses elementos nós vamos tratar no decorrer das nossas aulas. Hoje nós começamos, né, por esses elementos que estruturam, né, os elementos que compõem, que são os personagens, né, que nós estudamos hoje, que compõem uma narrativa, né? Então, nós vimos que existem vários tipos de personagem, né? Entre eles, desculpa, entre eles nós vimos todas essas tendências de personagens criadas pelos autores. Obrigada e até a próxima aula.